Shalom Gênesis, que vos fala Alf, neste 22 de março de 2019, sexta-feira. Bom, o Brasil está assustado. Prenderam o ex-presidente Temer e o seu comparsa numa organização criminosa. Bom, não vou falar de política, mas estou só citando que o Brasil está meio abalado, né? Prenderam o genro do presidente da Câmara dos Deputados Federal. Oramos Jesus pela... Estava tomando providência, porque queriam fazer um genocídio previdenciário com o povo brasileiro. E isso não pode ficar impune. Bom, o assunto não é político, o meu assunto é apostasia. Eu tenho muito o que falar hoje. Escrevi algumas laudas aqui, nem sei onde estão no índice, mas eu estou até sem fôlego, porque eu tenho uma iluminação maravilhosa da hermenêutica bíblica, da exegese bíblica e da interpretação do plano de Deus para a humanidade, que eu quero passar para os senhores. Porém, eu estou sem fôlego, estou tratando enfermidade ainda, mas aguardem, porque eu volto assim que eu conseguir fôlego para ler todas estas laudas a respeito do arrebatamento, a respeito da vinda de Cristo, a respeito do destino da humanidade e das duas humanidades. Eu vou falar sobre as duas humanidades, que nada mais é que a primeira humanidade adâmica potencializada. Bom, eu volto assim que o fôlego voltar, porque eu pretendo fazer apenas em 10 minutos essa apresentação. Mas o desgaste foi grande para escrever essas laudas, mas já estão prontas. Assim que a energia voltar, física, mental, porque se eu começar sem energia eu não vou acabar. Mas eu posso dar uma ideia geral do que é que eu vou falar. Primeiro, esta iluminação começou a partir da análise da palavra apostasia, que segunda Tessalonicenses. Isso aqui está tudo errado. É segundo os Tessalonicenses. A palavra apostasia está em 2 Tessalonicenses 2:3. A manifestação do anticristo não se dará sem que venha a apostasia. Então, a apostasia tem um artigo definido. É um argumento a favor do sentido apostasia não ser apenas desvio doutrinário. Há exegese que diz que a apostasia é apenas o desvio doutrinário, como está em Atos Apóstolos, capítulo 21, quando os judeus acusam Paulo de afastar o mundo da lei e os judeus pelo mundo da dispersão da lei de Moisés, da doutrina da lei de Moisés. Mas eu creio que essa palavra que Paulo usou em 2 Tessalonicenses 2:3, que precede a revelação do anticristo e a retirada do que resiste à manifestação do anticristo, ela tem o sentido pode sim ter o sentido de arrebatamento físico, mas ela com certeza tem também um sentido de desvio doutrinário, pois Jesus informa que
que não haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar. Isso é explicado quando ele se refere na terra, ele se refere aos gentios, né? Por quê? Porque os gentios terão sido recolhidos, os gentios salvos terão sido tirados, arrebatados. Então, as palavras apostasia em 2 Tessalonicenses 2,3, ela significa, no primeiro significado, afastamento doutrinário. Mas, por causa desses 5 argumentos, ela também significa afastamento físico. Por exemplo, o artigo definido, a apostasia, sem que venha antes a apostasia, diz Paulo. Como vem antes a apostasia, então é um sentido intenso da palavra. É uma apostasia que nunca, de endurecimento da humanidade, como no tempo do dilúvio. Então, a apostasia, ela tem um sentido de afastamento doutrinário, mas o verbo episteme, da qual vem a palavra apostasia, no grego, ele de 12 referências do Novo Testamento, 9 tem o sentido de retirada física. Então, também o contexto e exegese é contexto da epístola, primeira epístola e da segunda epístola, é a vinda de Cristo. Tanto que a primeira epístola termina os seus 4 capítulos falando sobre a vinda de Cristo. E a segunda epístola, o contexto é a graça, tanto que os seus 3 e a consolação. Os seus 3 capítulos falam da graça e a consolação. Como poderia haver consolação e graça nos contextos se a palavra apostasia significasse apenas apostasia doutrinária da fé cristã? Não, ela tem que significar também um livramento. A graça, ela livra como livrou Noé. Ela dá esperança e consola como consolou Adão e Eva com as peles do sacrifício diante de Deus da ovelha em que eles se cobriram. Portanto, os contextos favorecem ao sentido agregado de apostasia como partida física. O outro é a questão que eu vou pretender desenvolver na segunda parte, também como a impressão geral sobre a segurança da boa exegese bíblica. Então você tem o assunto central, o tema central, o cenário da Bíblia. É muito importante essa segunda parte, não deixe de assistir. Não deixe de assistir, só não desenvolvi agora, porque não tem tempo, o vídeo está ficando longo, mas eu vou voltar ao tema Ainda não tem um nome apropriado para isso, mas é a exegese essencial da Bíblia, ou seja, o motivo por que nós temos a Bíblia, o motivo da revelação cristã judaica. Eu vou falar e você não vai ter dúvida nessa segunda parte que vale a pena crer na Bíblia, que vale a pena crer na ressurreição. Portanto, Shalom Hashem, abençoe Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Ministério Igreja de Jesus, esse que vos falou, Aleph.